Olá, tudo bem? Dando continuidade, no livro de língua portuguesa, nós vamos fazer a página 66, tá? Nós vamos dar início à nossa unidade 3. Nela, você vai perceber que tem muita leitura e interpretação de texto. Como vocês já são alfabetizados, nós vamos trabalhar a independência, leitura e compreensão do que vocês estão lendo, tá bom? E autonomia para que vocês consigam fazer sozinhos. Então, aqui nós vamos ver, as informações sobre o bico das araras. Você vai ler aqui esse tique, né? Sobre as informações que nós vamos precisar. Você já ouviu uma arara? Onde? Se você já viu, me escreve aqui onde. E qual é a importância de araras terem um bico forte e recurvado? Você consegue me dizer por que é importante que elas tenham um bico forte e curvinho? Porque tem animal que tem o bico para frente, né? Mais pontudo. O delas são bem afiado, parece bem com o de periquito, maritaca. É bem bonitinha. Eu já vi uma arara azul. Uma vez, quando eu tava em Miguelópolis, em um rancho, veio uma e parou no coqueiro. Eu acho que ela ia tentar comer. E eu achei, assim, incrível, porque eu nunca imaginei ver aqui no estado de São Paulo uma arara, a não ser no bosque. E ela era azul, 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 linda! Aí aqui nós vamos ler o texto da ararinha do bico torto. Aqui tem outro tique, igual esse aqui amarelo, para que a gente lê. No alto de uma árvore da floresta, uma arara chocava 3 ovos. Assim que seus filhotes nasceram, ela notou que uma das ararinhas era diferente. Ela tinha o bico torto. Aí aqui nasceu a história A Ararinha do Bico Torto. Vamos ver o que será que acontece nessa história maluquinha, hein? Então vamos lá. Aqui, esse ponto, esse sinal, ele indica pra gente que já tinha algo escrito antes, mas que não foi colocado aqui, tá? Então, pelo que eu vejo, são trechos de uma história que eles resumiram e colocaram aqui, igual aqui. Aqui não viria direto para cá, teria outra parte aqui também. Então, ó, o macho veio voando com o bico carregado de sementes para alimentar a mãe e os filhotes. Os 2 primeiros receberam a refeição com os bios fortes, engolindo cada semente com um só movimento do bico. A fome dos filhotinhos era incrível. Quando chegou a sua vez, a pequena arara do bico torto bem que tentou comer, mas não conseguia abocanhar as sementes. Era impossível. O pai quis ajudar. Repare que toda vez que tem a vírgula, nós damos uma pequena pausa. Dá um respiro. Mas não teve jeito de colocar o alimento no bico torto. E a ararinha continuou piando de fome. Quando o dia raiou, ela ainda piava de leve. A fome era enorme. Sem entender que nascera com uma deficiência, a pequena arara implorava, vamos virar, por sua porção de sementes. Então, eles ainda não tinham entendido que ela tinha dificuldade para se alimentar. Os 2 irmãos exigiam comida de bicos abertos, com gritos de impaciência. Então, os irmãos choravam. Esta aí nasceu com o bico errado. Nunca vai conseguir se alimentar, disse o papai. Mais uma vez, a ararinha tentou catar as sementes espalhadas no fundo do ninho e, ao se mexer, acabou despencando da borda do coco da árvore. Socorro! Piou ela. A ararinha caiu em um leito de folhas, que amorteceu sua queda. Viveu, mas o que adiantava? Abriu as asas de novo. Não sei voar, pensou ela. Estava com uma fome incrível. Não havia se alimentado desde que saíra da casca. Sentia-se muito fraca. Os sons da mata a aterrorizavam. O vento, o movimento das folhas, os insetos e os outros pássaros que voavam logo acima. Tudo era assustador. Ainda piava fracamente pedindo ajuda. Então ela já estava fraquinha, com medo ali, caída sozinha. Mas não sabia a quem. Subitamente, ouviu um som dos passos e vozes humanas. Não sabia do que se tratava. Parecia estrondos de medo. Estou perdida, ela pensou. Então, é um texto do Valcir Carrasco. O Valcir Carrasco, ele escreve novelas para a Rede Globo. E aí, esse texto de 2009. Fazendo um breve parênteses, tem o filme Rio. O filme Rio tem ararinhas azuis
que estão em extinção. E no filme número 2, aparecem as ararinhas vermelhas também. Aparece uma infinidade delas que moram lá na floresta. E é bem legal aquele filme, eu adoro. Aqui na 69, nós vamos fazer a interpretação dessa parte que nós vimos. Porque aqui ela continua. Você observou que antes do título existe um pequeno texto? O que esse texto informa? Então aqui, ó, o nosso título e antes veio esse tique que eu te falei para prestar atenção. O que esse tique falou pra gente antes de ler o texto? Foi uma preparação da nossa leitura, não foi? Então, ali já havia nos falado que a ararinha era especial, né? Que ela tinha um probleminha no seu bico, que ajudou a entender a história. Então, você pode escrever aqui na frente mesmo, ó, igual assim como está no meu, para que servia aquele balão ali amarelo. Na 2. Você já sabe que chamamos de personagem quem participa da história. Quem é a personagem principal do conto? Quem é a principal? Apareceu aí 5 personagens, mas eu quero saber o principal. Escreve aí para mim na A. B. O problema da ararinha foi ter nascido com o bico torto. Que consequência isso trouxe para ela? O que aconteceu? Que ela tinha o biquinho torto, que ela não conseguia fazer? Escreve aí para mim na B. Foi aparecendo outros problemas que o problema principal era ela não conseguia se alimentar, ela não conseguia comer. Por decorrência disso, o que aconteceu? Ela caiu da árvore e ficou pior, porque ela ficou lá embaixo sozinha, sem comida, sem mãe, sem pai, sem ninguém, tentando sobreviver. E aí apareceram pessoas, que a gente já não sabe o que aconteceu mais. Então, um problema pequeno acabou virando uma bola de neve, igual a história do pinguim. O pinguim tava com frio, comprou uma meia. Aí a meia escorregava, comprou um sapato. Aí o sapato grudava no chão. Aí ele foi comprando um monte de coisa. Na 3, marca a alternativa correta. A ararinha conseguia entender porque não recebia do seu pai uma porção de sementes? Ela entendia super bem ou ela não entendia porque ela não comia? Ela achava que era o pai que não dava ou que ela que não conseguia? Marca aqui, na 3, sim ou não. Sublinhe no texto o trecho que confirma a sua resposta. Então, você vai marcar aqui sim ou não. Olha, aqui a resposta seria não. Ela não entendia porque o seu papai não dava o papai para ela. Então, aqui, ó, no final da 67, fala pra gente o porquê que não. Então, você vai grifar, ó. Sem entender que nascera com uma dificuldade pequena, a ararinha implorava por sua porção de sementes. Isso que você vai grifar, tá bom? Que ela não sabia o porquê. Na 4. Ao perceber que não conseguia pegar as sementes do bico do pai, a ararinha só completar. Procura lá no texto essa parte e completa pra mim. Até o pontinho final, tá? 5. O que salvou a ararinha quando ela caiu do ninho? Quando ela caiu do ninho, o que aconteceu? Onde ela caiu? O que foi? O que houve? Tá? Você vai colocar aqui pra mim na 5. 6. Marque o que a ararinha sentiu quando se viu sozinha no chão da floresta. Vale marcar mais de uma alternativa. Então, o que ela sentiu? Medo, alívio e fome. Qual desses 3? Pode ser mais do que uma, tá? Agora, leia a legenda, leia a segunda parte do conto. Pedro, um fotógrafo especializado em animais, e seu filho Mário estavam na floresta em busca de boas cenas para serem fotografadas. Ao se aproximarem da árvore, onde estava o ninho da arara, o menino viu a ararinha no chão, entre as folhagens. Lembra que eu falei que faltam partes dessa história? Esse balão amarelo, ele nos traz um adiantamento, uma pré-história. Então, nós já sabemos o que aconteceu antes de ler o texto. Então, aqui. Lembra que aqui no final, ó, paramos aqui. Pareciam estrondos, teve medo. Estou perdida, pensou. Pai, ela tem o bico torto. O fotógrafo observou o filhote em sua mão. É verdade, não pode voltar para o ninho. Por quê? Aves e muitos outros bichos são assim, rejeitam um filhote diferente. O garoto se surpreendeu e o pai explicou. A vida na natureza é difícil, só sobrevivem os mais aptos. Com o bico torto, ela nem consegue se alimentar. Mário olhou a pequena arara com pena. Então, ela vai morrer? O homem fez que sim.
O menino pediu, pai, deixa eu levá-la para casa. Impossível, com esse bico torto, como que ela vai comer? Então até o ser humano não queria ajudar. Pedro também amava os animais, acabou concordando, apesar das dúvidas. Nem sei se ela sobrevive até a gente chegar no acampamento. O pai conhecia bastante a vida dos pássaros, então aqui eu vou deixar que você leia a 71, tá? E eu vou ajudá-lo a responder a 72 e 3. Ao perceber que a ararinha tinha o bico torto, o fotógrafo não quis devolvê-la ao ninho. Por que isso aconteceu? Porque ele não sabia onde estava o ninho, porque ele sabia que os animais especiais, eles são rejeitados pelos pais. Então pode ver, ela caiu lá, nem o papai nem a mamãe foi atrás procurar para ajudar. Por que Pedro teve dúvidas de que a arara conseguiria chegar viva ao acampamento? Por que o Pedro pensou isso? Então, olha, já fazia um tempo que ela tinha nascido, não tinha se alimentado. Provavelmente eles iriam demorar mais algumas horas. Por que você acha que ele pensou isso? Como a pequena arara conseguiu se alimentar pela primeira vez? Conta aí pra mim na letra B como que ela conseguiu. 3. Marque a alternativa adequada. O fato de o menino ter dado um nome à ararinha passa ao leitor a ideia de que queria chamar a arara por um nome, já a considerava um animal de estimação ou gostava muito do nome Nina. Qual é a resposta correta? Tem apenas uma. Releia o trecho. Foi levado ao veterinário. Depois de examiná-la, determinou. Ela tem que aprender a comer. Agora marca a alternativa adequada. Ao afirmar isso, o veterinário mostra que a ararinha não poderia se alimentar só de líquidos, a importância de a ararinha se tornar independente para se alimentar. Então, qual das duas ele quis falar? Apenas uma é a resposta correta. 5. As histórias são contadas por um narrador. Ele é quem apresenta os acontecimentos ocorridos. O narrador pode ou não participar da história. Então, o narrador pode estar inserido na história ou não. Aqui ele está contando de fora, igual, eu tô sendo a narradora, eu tô lendo pra você. Eu não participei da história e eu tô falando sempre deles, eles, ela. Eu não tô falando eu e os outros, tá? Então, tem sinais na história que nos passa essa visão. Então, aqui, ó, releia o trecho da primeira parte do conto. Mais uma vez, a ararinha tentou catar as sementes espalhadas no fundo do ninho. E ao se mexer, acabou se despencando da borda do oco da árvore. Responda, quem dá essas informações ao leitor? Então, quem tá falando isso para você? Quem que tá falando isso da história? É algum personagem que apareceu na história? Ou é o narrador? Quem tá passando para você essas informações? Na segunda bolinha aqui, o narrador desse conto participa da história como personagem ou apenas narra os fatos? Então, ele está inserido na história ou ele está de fora passando para você? Algum momento na história fala de uma outra pessoa ou não? Ele está contando a história. Então, ele está de fora, ele é o narrador. Mesma coisa eu chegar aqui e contar para você, olha, tal dia, numa floresta, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu estou sendo o narrador. Então, na maioria das vezes, o narrador estará fora da história. 6. Continue a reescrita desse trecho, como se o narrador da história fosse a ararinha. Então, agora o narrador vai ser a ararinha. A ararinha estava inserida na história. Então, como que ela ficaria? Mais uma vez, eu tentei. Eu. Não falou ele. Mais uma vez tentei catar as sementes espalhadas no fundo do ninho. Viu como que muda? E ao me mexer, acabei despencando da borda do oco da árvore. É o mesmo aqui, tá? Desse amarelo. Então aí já é ela falando por si, tá? Não é uma pessoa de fora que está vendo o que está acontecendo e falando. Ela está falando na primeira pessoa. O narrador, ele é a terceira pessoa da história. Então, ele está de fora. Primeira pessoa, ele está dentro da história. Eu fui, eu vou, eu, mim, nós. Então, quando é o narrador, fala ela, arara, tá? Dá pra identificar. Então, você só vai reescrever esse daqui, tá? Amarelo. Aqui na 74, você vai ler e vai marcar. São perguntas sobre o que você acha, né, de situações, né, relacionadas ao bullying, tá? Bullying
é o que acontece na escola ou em qualquer outro lugar quando a criança está sendo motivo de chacota, de piada. Ai, é gordinha, ai, é magrinha, ai, é o grandão, ai, é o baixinho. Não é brincadeira, é um assunto sério. Pode levar crianças à depressão, a suicídio, e não é legal. Então você vai marcar, olha, eu concordo com essa, com essa, com essa, com essa. Depois você conta. Marca aí no papel, até aqui em cima, A, B ou C. Marca todas que você marcou da A, todas da B e todas da C. Ah, eu fiz 5, 3 e 1. 5, 3 e 1, 9. Olha aqui, quanto que você tirou e põe o total. Então, olha, tem pergunta que vale 2, tem pergunta que vale 1, tem pergunta que vale 0. Vê se bateu com o gabarito, pede ajuda para quem tá aí com você, para não se perder. E aqui você vê o total de pontos que você fez e se as suas atitudes estão positivas ou negativas em relação às situações. Aqui na 76, né, nós vamos falar sobre o bullying. Tem um textinho aqui falando para você o que é, né? E aqui na 77 nós vamos passar o caligrafia. Vamos treinar a letrinha cursiva, tá? Lembrando que todas as atividades que nós fizemos aqui da Ararinha, sempre de cursiva, bonitinha, tá bom? Vou estar mandando pra você aqui também um vídeo explicativo sobre o bullying, tá bom? Tá? Então, por hoje é só. Espero que fique tudo bem. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Beijo!